Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Já tem um bom tempinho que eu não estou gravando, né, a palavra de Deus, a Bíblia, porque também esses dias atrás eu fiquei ruim, tive pneumonia, daí eu melhorei da pneumonia, daí eu fiquei com problema na coluna, fiquei muito mal. E depois assim que melhorou a coluna, eu peguei gripe. Então eu não tava conseguindo ler, uma tosse. Não tinha como ler. E também assim, é complicado. Eu não tô conseguindo ler mais que nem... Eu queria ler durante a semana, né? Mas não tô conseguindo porque eu trabalho, daí eu chego do serviço às vezes tarde. Daí não dá, porque daí é muita correria, tem que fazer janta, essas coisas. E final de semana também tá tendo um problema aqui em casa, porque meu vizinho, ele liga o som muito alto. Então daí fica o barulho, né? As músicas, e daí não pode colocar na plataforma. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu gravo vídeo, gente, eu não consigo fazer roteiro, eu não consigo ficar fazendo tipo script. Não, eu já ligo aqui a câmera, aqui o celular, a câmera do vídeo e já vou gravando. E daí depois eu só mando, arrumo lá e mando pro YouTube. Então vocês me perdoem a qualidade dos meus vídeos, tá, gente? Que não é muito boa, não, que eu não sou profissional da tecnologia. Infelizmente, eu sou bem ruim em tecnologia. Mas sem muita conversa, que vocês sejam todos bem-vindos, que vocês gostem da leitura da Bíblia. E vamos embora, porque nós já estamos no mês de junho, né? E eu tô aqui ainda no segundo livro de Samuel. O último vídeo eu parei no capítulo 5, eu vi o final do 5. Então agora a gente vai iniciar aqui no 6, eu vou ler com essa Bíblia menorzinha aqui. A caneta é bem mais em negrito, e como já tá de noite e já tá escuro, vai ser melhor. A iluminação não tá boa, a iluminação tá porcaria, né? Mas é o que eu tenho. Eu queria ter feito durante o dia, mas não deu. Aí vamos embora. O importante como se diz, gente? Esqueci. A intenção, né? Então, o 6 de 2 Samuel inicia assim. Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, como com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi e toda Israel à arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos.
E repartiram a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde o homem até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E, voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tem alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os olhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses os chefes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade os aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te dará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei, com vara de homens, e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para os tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu, só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra? E quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer seu nome, e a fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, essa palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te
Pessoal, voltando aqui, teve um probleminha, recebi uma ligação da minha irmã, que cortou a gravação, mas vamos dar continuação aqui. Dizendo, edificar-te casa, portanto, o teu servo achou no seu coração e fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, e os sujeitou, e Davi tomou a Bet-gamá das mãos dos filisteus. E também feriu os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis, para os matar, e com um cordel inteiro, para os deixar em vidas. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Recobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros, e 20.000 homens, de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotal, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Chorão, ao rei Davi, para lhes perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns, por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tof, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Recobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000, e por guarnições em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições, e todos os idumeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi, por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Zeraias, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os Quereteus e Peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. 9. E quantos minutos? A bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. E disse Davi, há ainda alguém que ficaste da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. Ele disse-lhe, o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou, e disse, Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão da minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moça de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar eis,
expôs a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que comer, pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon, o seu senhor Anum, porventura, honra Davi a teu pai, aos teus olhos, por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, ele cortou metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. O que fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados. E disse ao rei, deixar-vos estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos tiros de Bet-Recobe, e dos sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou a Joabe, e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha, e entrada da porta, mas os sírios de Zobá, e Recobe, e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. A ti, esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer, e fez sair os sírios, que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elão. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Dos que, informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalos. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel, e os serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Gente, eu vou parar aqui no final do 10. Vou até marcar aqui de caneta, tá tudo arriscado essa minha Bíblia, eu fico marcando quando eu termino de ler, para não me perder. Então, depois a gente vai iniciar aqui no 11, né, para não ficar muito longo os vídeos, mesmo que faz um tempinho que eu não venho aqui, né, colocar o óculos, não chega nada. O ruim é que o óculos com a lanterna ali fica dando reflexo na minha lente. Então, gente, a gente tá aqui, né, a gente viu aí a palavra de Deus, que Davi, né, depois que Saul morreu e Jonatas morreu lá, como nos outros capítulos, né, que eu li. Daí depois Davi procurou algum ainda dos descendentes de Saul, que foi o Mefibosete, que era filho de Jonatas. E na hora da fuga, lá quando ele fugia, quando o vô foi morto, o pai, ele acabou caindo e ficou aleijado de ambos os pés. Daí Davi vai e restitui o filho de Jonatas, das terras que era do pai do vô, e ele fala que vai comer na mesa do rei até o último dia da vida dele. Por quê? Porque Davi e Jonatas teve uma grande amizade.
Eles tinham um grande amor um pelo outro, né? De irmãos. E Davi fez um juramento lá, lá na Campina, lá com Jonatas, que ia cuidar, né, da descendência de Jonatas. Então a gente tá lendo, né, a história de Davi, é muito linda. A gente sabe, Davi, ele era um cuidador de ovelha, né? Ele era o mais moço na casa do pai dele. Tanto quando Deus manda lá o profeta, coisa, e lá é ungir, que ele chega, né? Ele vê os filhos eu esqueci o nome, do pai de Davi. Ele olha os homens bonitos, tem os filhos bonitos. Ele acha que é esse. Aí Deus, não é esse. Aí depois ele pergunta se tinha, ele fala que tinha, que era o Davi que estava cuidando das ovelhas. Aí manda chamar Davi, e Davi que é ungido rei, né? Porque Deus vê a gente não como os olhos das pessoas, né, gente? Deus vê a gente de maneira diferente. E se Deus sabe que você tem um dom, se você tem um dom, e se você quer, né, e é quando Deus quer também, né? Quando a gente quer. Eu quero isso, não. Quando Deus vê na gente algum, sei lá, algum dom, então ele vai te usar, né? Usa a gente pro bem, né? Sempre pro bem. A gente vê que a palavra é muito linda. Embora Davi ainda cometeu algumas coisas, né? A gente sabe, né? No início a gente vê lá. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Deus amava muito Davi. Então, gente, vamos continuar a ler a Bíblia de Deus. Ler a palavra de Deus é muito bom. Né? Lâmpada para o nosso caminho. Traz paz para nossa alma. Traz comunhão com Deus. Num mundo tão perturbado, num mundo tão... que só Jesus na causa, né? Mas espero que vocês gostem da leitura. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. Orem por mim, que eu oro por vocês, tá? Vamos fazer uma corrente de oração, uma corrente de fé em Deus. E vamos ter sempre fé, né? Um beijo para todos vocês. Até a próxima leitura do vídeo, se assim o bom Deus permitir.